Fala galera, fala minhas farletes e meus farlotes. Tamo junto aqui para mais um vídeo para falarmos sobre normal. Só que antes de falar de normal, o tio Farley vai definir o peso, a força-peso para vocês, para ter mais sentido quando eu falar de normal, ok? Antes de começar a assistir, galera, deixa o likezinho aí pro tio, ajuda o tio Farley, vai. Se inscreve no canal que não tá inscrito ainda e ativa o sininho. Vamos lá, roda a vinheta. Uou! É isso aí, galerinha. Vamos lá, tio Farley já tá mais ajeitado, já tem vinheta, já tem um logo transparente. E aí a gente vai chegando lá. Pessoalzinho, ó, vamos nessa então. Quando eu vou falar de diferença entre massa e peso, primeira coisa é definir força para vocês. O que é força? Força é o resultado da interação entre dois corpos. Força é o resultado da interação entre dois corpos. Então, o que seria força-peso? Força-peso seria o resultado da interação entre o corpo trabalhado e a Terra. Por exemplo, no tio Farley, o peso, a força que a Terra faz no tio Farley, que é o peso, é o resultado da interação entre o tio Farley e a Terra. Beleza, professor, vira o slide aí. Então tá bom. Aí você escreveu lá, é o resultado da interação entre os corpos e o planeta Terra. E se for na Lua? Aí vai ser, o peso na Lua vai ser o resultado entre o corpo e a Lua. Em Vênus, entre o corpo e Vênus. Belezinha? Vamos lembrar de uma coisa importante. Força é vetor, então peso é vetor. Peso é vetor, peso tem três características. Direção, sentido e magnitude. Lembrando que magnitude é a mesma coisa que intensidade e que módulo, tá bom? Então vamos lá. Aqui está o planetinha Terra, né? E sabemos aqui tem três esferinhas e essas esferinhas estão sofrendo interação com a Terra, certo? Então, aí, o resultado dessa interação é a força-peso. Então, vamos lá. Quando que apareceria a força-peso? A força-peso aparece quando o corpinho tem massa e ele está inserido num campo gravitacional. Então, para ter peso, tem que ter massa e gravidade. Em alguns exercícios, o cara vai excluir a gravidade. Se ele falar que a gravidade é desprezível, não vai ter peso. Ou se ele falar que a massa é desprezível, também não vai ter peso, tudo bem? Mas em mecânica, sempre vai ter peso, essa partezinha que a gente está trabalhando, porque o corpo tem massa e ele vai estar inserido na gravidade. Quando a gente passa lá para os exercícios de elétrica, magnetismo, ele vai falar que a massa é desprezível ou que o corpinho não está imerso num campo gravitacional, só vai estar num campo elétrico, aí também não vai ter peso. Mas para a gente aqui na mecânica, tem massa, tem peso. Tem massa, tem peso. Complete a frase aí para você gravar. Tem massa, tem peso. Belezinha, professor, já sei que quando tem massa e peso quando tem massa e gravidade tem a força-peso. Beleza, e qual é a direção, já que você falou que peso é um vetor? Direção, galera, do peso, olha para a figura. Se você olhar na figura, você vai perceber que a direção está apontando para o centro. E aí é um erro. Porque quando a galera olha a figura e diz, professor, a direção está apontando para o centro. Isso é sentido. A direção é radial, a direção é a linha pontilhada, tá vendo essa linha pontilhada? Ó? Então a linha pontilhada está sempre na direção do raio. Ó. Então a direção é radial e o sentido é apontando para o centro. Mas isso seria para quem está fora da Terra. Quem está fora da Terra enxerga isso. Mas a gente está dentro da Terra. Quando a gente faz o exercício, nosso referencial é a própria Terra. Então, olha para esse garotinho aqui. Ó. Esse garotinho aqui, para ele, o peso na esferinha é vertical para baixo. Para esse garotinho também, ó, o peso é vertical para baixo. E para esse garotinho aqui, o peso também é vertical para baixo. Desculpa, galera. Entendi, professor. Então, como a gente está junto com o bonequinho olhando a situação do problema, para a gente, o peso sempre vai ser vertical para baixo. Isso. Então, a direção é vertical, sentido para baixo. Então, para não confundir direção e sentido, lembra lá. A direção é a linha que o vetor está, o sentido, o lado que ele aponta. Ou você pode pensar que toda direção tem dois sentidos. Toda direção tem dois sentidos. Toda direção tem dois sentidos. Beleza, professor. E a intensidade? Porque você falou que vetor tem direção, sentido e magnitude. Então, a intensidade, eu vou lembrar da segunda lei de Newton. Qual é a segunda lei de Newton? Princípio fundamental da dinâmica. FR, força resultante, é M vezes A. A força resultante no corpinho, quando eu solto o corpinho, soltei o corpinho, a única força que atua nele é a força-peso. Então a força-peso é a força resultante.
Beleza. A massa que atua nele, a própria massa, nesse caso, é a massa do celular. E a aceleração que atua nele é a aceleração da gravidade, é o G. Tanto que quando eu solto ele, a gente trabalha que ele está caindo em queda livre com a aceleração da gravidade, beleza? Então, só para deixar claro, ó, o P é a força-peso, o M é a massa e o G é a aceleração da gravidade. Lembrando que as unidades são no sistema internacional. Peso é força, força Newton. M é massa, massa quilograma. E G é aceleração, metros por segundo ao quadrado. Belezinha, tio Farley. Vira a página para a gente ver a diferença entre massa e peso, que é o objetivo desta aula, dessa dica. Virou? Qual é a diferença entre massa e peso, tio Farley? Vamos lá. Então tá aqui, ó. Vamos trabalhar com essas diferenças que estão ao lado esquerdo da tabela aí. Belezinha. Definição. Primeira definição, já falamos. Peso é o resultado da interação entre o corpinho e a Terra. Belezinha, professor. E massa? Massa é medida de inércia. Quanto mais massa, mais difícil colocar o corpo em movimento ou tirá-lo do movimento que ele já possui. Beleza. Ou você pode falar também que massa é medida de matéria. Massa é medida de matéria, ok? Quantidade de matéria. Então, quantidade de matéria é massa. Primeira definição, tranquila. Outra coisa, característica. Se eu tô com um corpinho na Terra, ele tem um peso. Se eu levar ele para a Lua, ele tem o mesmo peso? Não, professor. Na Lua, parece que o cara tá mais leve. Então, se o peso muda de um lugar para o outro, o peso é variável. A massa não. A massa não muda de um lugar para o outro. A minha massa na Terra é a mesma massa minha na Lua ou em qualquer outro lugar. Então, a massa tem a característica de ser invariável. Como que eu meço o peso? Peso eu meço com um dinamômetro. Dinamômetro é essa figurinha aqui, ó. Repara na figurinha, ó. Ela tem uma molinha, tá vendo, ó? E tem um ganchinho para você pendurar o corpo. Então pensa comigo, raciocina comigo, ó. Eu tenho aqui um dinamômetro, certo? Que tem uma molinha dentro. Quando eu penduro um corpo, esse corpo vai ser atraído pela Terra. Conforme esse corpo é atraído pela Terra, você deforma a mola. Então eu meço o peso de forma indireta. Eu meço o peso através da força elástica, ok? Na Lua, quando eu colocar o corpinho preso no dinamômetro na Lua, a Lua vai puxar com menos força ele, não vai? Ele vai deformar menos, vai marcar diferente na Lua do que na Terra. Isso também tem em alguns mercados. Os mercados que no caixa você tem a balança para você fazer o trâmite do pagamento, você já pesa direto no caixa, não tem a balança lá onde tem a fruta, onde tem a verdura. Então, geralmente nesses mercados que você pesa no caixa para você pagar direto, tem uma balança de conferência de peso. Por exemplo, sua mãe pede para você comprar 2 kg de batata. Você coloca a batata, como é que sabe se tem 2 kg? Você coloca na balança de conferência, deu 2 kg, aí você vai lá pro caixa, e pesa no caixa e paga no caixa. Essas balanças são assim, ó, são dinamômetros. Percebe, ó? Elas são presas no teto, você coloca o peso aqui e ela vai fazer uma marcação aqui do que você está levando, ok? Maravilha, professor. E como é que eu meço massa? Massa eu meço com balança. Percebe que até mesmo eu, na hora de explicar, às vezes a gente fala trocado, mas tem que ser na sua cabeça, porque no vestibular você tem que diferenciar dinamômetro de balança. Dinamômetro é esse instrumento que está na tela e balança é esse aqui, ó. Balança é balança de prato, ok? O que é balança de prato, professor? Balança de comparação, aquela balança da justiça. Você põe alguma coisa aqui, você põe alguma coisa aqui, na hora que igualar, esse pedacinho que tem aqui é o pedacinho que tem aqui, ok? Então, tranquilo. No dia a dia você pode falar trocado o quanto você quiser, mas na hora da provinha do vestiba e na hora da provinha na sua escola, fica atento nisso. Balança, comparação de massa, dinamômetro mede a força que a Terra faz. Show de bola, professor, show de bola. Então tá aqui a balancinha de comparação, ó. Só um exemplo rápido aqui, ó. E o tio Farley tem 70 kg. Beleza, tio Farley tem 70 kg. Se eu subir na balancinha, eu vou começar a colocar pezinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando der 70, iguala. Se eu fizer essa experiência na Lua, vai dar exatamente a mesma coisa. Claro, porque na Lua, subir na Lua, 70 kg. Coloco 70 pezinhos, iguala. Então percebe que a massa, o instrumento de medida de balança, é a mesma coisa na Terra e na Lua. Beleza? Então, usando esse artifício, já percebeu que a gente costuma falar errado. Quanto que você pesa? Na verdade, a gente está perguntando quanto que é a massa do corpo, né? Do amigo, enfim. Beleza? Tranquilo? Grandeza. Peso é uma grandeza vetorial ou é uma grandeza escalar? Tio Farley, você já falou.
Peso é vetor, e vetor é grandeza vetorial, porque na verdade o vetor é a forma de representar a grandeza vetorial. Então, como o peso tem direção, sentido e magnitude, vetorial. E a massa? Massa é grandeza escalar. Massa não tem direção e sentido, né? Qual a unidade de peso? Já falamos. Peso é força e força é grandeza vetorial. Belezinha. Peso é força e força é medida em newtons. Massa, quantidade de matéria, medida em quilogramas. Belezinha. Espero que vocês tenham visualizado o processo todo aí. Então, essas são as diferenças entre massa e peso. Embora no dia a dia, no cotidiano, a gente fala trocado, a gente tem que saber bem a diferença na hora de fazer um exercício. Espero que tenham gostado da aula. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho. Beijo do tio e lembra, vem com o tio, vem com o tio. Tamo junto.